Então tivemos primeiro uma grande civilização chamada Lemúria, depois uma outra grande civilização chamada Atlântida, e isso está explicado por Platão, e vamos lembrar que também Platão estudou no Egito. Pitágoras estudou no Egito. Pitágoras ele é o grande mestre dos números. E ele descobriu o significado dos números estudando vários anos com sacerdotes egípcios. Então, a sabedoria que outros povos tiveram vem do Egito. Então, toda essa sabedoria, vamos colocar, do povo hebraico, judaico, tem essa origem. E isso é muito importante a gente ressaltar, porque, veja bem, vamos pegar a questão de Moisés, porque aqui eu acho que é um exemplo maravilhoso. Nós vimos que Cristo produzia milagres. O que é isso? É o poder interior. Só que Moisés também produzia milagres gigantescos. Então, ele colocou as 7 pragas no Egito, ele tinha mais poder que o faraó. Então, todo o poder de Moisés, ele aprendeu no Egito. E era essa arte que era chamada de magia, mas vamos entender o seguinte, magia, sempre que a gente fala de magia, o pessoal entende que é magia negra, magia trevosa. Houve sim magia negra, magia trevosa. Eu prefiro o termo magia trevosa. Houve sim, mas isso foi uma distorção da magia. A verdadeira magia, por exemplo, era feita por Zoroastro ou Zaratustra. E Zoroastro foi um grande mestre do passado que também acessou esses mistérios da magia. E o Zoroastra trouxe toda a cultura parsi, a cultura que depois passou a ser chamada de persa, num livro chamado Avesta, e com os comentários se tornou Zend Avesta. Então Avesta é o livro que ele escreveu, mas os comentários Zend, então o Zend Avesta é justamente todo aquele trabalho maravilhoso que foi interpretado na sequência. E vamos falar também do Bispo Landa. Vamos falar uma coisa. Quando os espanhóis chegaram, por exemplo, no Peru, em todos esses países da América do Sul, eles destruíram as culturas, inclusive destruíram a cultura inca. Com essa destruição, vários textos foram perdidos, porque os espanhóis não queriam que esses textos fossem divulgados. Porque, veja bem, vamos entender o que aconteceu com a nossa civilização europeia. Os primeiros cristãos, inclusive havia um grupo muito importante, muito famoso, que era o grupo dos gnósticos. Os gnósticos estudavam o cristianismo pelos mistérios. A base da religião cristã tem os mesmos mistérios do Egito e de Mu. Então o cristianismo renovou todos esses mistérios. Só que no século IV, especialmente século III, século IV, houve uma necessidade de acordos com imperadores. Então, primeiro com Constantino, depois com Teodósio, e aí houve uma grande distorção da religião. Inclusive, os gnósticos passaram a ser perseguidos. Eles foram chamados de hereges. Então, todos aqueles que estudavam Cristo, por um aspecto mais sagrado, profundo, esotérico, foram perseguidos. Então, primeiro, eles fizeram isso dentro do cristianismo. Vamos tirar todos os mistérios, vamos tirar toda essa parte mais poderosa do cristianismo para ser uma religião aí para o povo saber das coisas até um certo ponto. Não mais esses mistérios. Então, primeiro, eles fizeram isso com o cristianismo.
Depois, quando eles descobriram, aqui nas Américas, os Incas, que tinham textos maravilhosos, eles destruíram todos os textos, mas sobraram alguns. Então, sobraram, por exemplo, o Codex Troano. Então, o Codex Troano é um texto antigo dos maias e está em Madrid, justamente por causa disso. Os espanhóis foram até as Américas e pegaram documentos. Então, temos o Codex Troiano, temos o Codex Borgian, ou Borgien, né, ou Codex Borgia, e temos o Codex Cortesianus, que, se bem traduzidos, porque até as traduções eles distorcem, infelizmente, se bem traduzidos, também contam sobre todos esses mistérios da civilização de Mu. Então, por isso que eu digo que os mistérios importantes do passado são escondidos propositalmente pelos poderosos do mundo. E não apenas na época atual, mas desde os imperadores romanos e desde outros poderosos, inclusive os faraós. Porque os faraós faziam o seguinte: eles tinham acesso a esses textos sagrados e profundos, mas eles não deixavam que a população tivesse acesso. Por isso que Ramsés II teve acesso, Moisés teve acesso, mas outros poderosos também tiveram acesso depois, mas a população não tinha. E a população era basicamente escravizada. Então ele escravizava, por exemplo, a população judaica, Moisés veio libertar, e quando Cristo veio libertar, muitas vezes, né, os próprios judeus não entenderam muito bem o propósito. Não era uma libertação do povo judeu novamente como Moisés fez, mas era uma libertação da humanidade renovando esses mistérios antigos.